Salve, rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Me chamo Diego, sou trader investidor. No vídeo de hoje, mais um vídeo da sequência aí, utilizando o volume profile para a gente marcar regiões de suporte e resistência. Regiões essas que são bastante interessantes. Mercado ao vivo. Hoje é sexta-feira, dia 8/7 de 2022 e eu estou fazendo essa marcação com o mercado ao vivo. O interessante é fazer quando ele está parado, né? Mas eu estou fazendo ao vivo aqui, digamos assim, justamente para mostrar para vocês como é assertivo utilizar o volume profile para validar as regiões de suporte e resistência, né? E para você ter toda uma estratégia pensada quando o preço chegar ali naquele patamar que você marcou, né? Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Bom, como eu falei, nesse vídeo, terceiro vídeo, né, e último, acredito eu, a gente vai utilizar a leitura dos indicadores. Então, primeiramente falando, eu vou dar um zoom aqui para ficar melhor assim. Beleza? Temos alguns indicadores. Indicador volume financeiro, indicador Wave LZ, indicador Zecan Delta Doll, que é o acumulado do delta, isso daqui. Ele está com esse nome, mas é o acumulado do delta. Quantidade de agressão saldo, junto com uma regra de coloração aqui, ó, que tá mais verdinha, tá vendo? E aqui mais vermelhinha. Uma regra de coloração chamada LZ Aggression Aplot 2. Beleza. Temos aqui, esses indicadores. Se você olhar de forma separada, esses indicadores eles não mostram nada para você. E a ideia é você validar o preço junto desses indicadores, né? Depois de fazer todos aqueles passos dos outros vídeos, para você entender o que vai acontecer quando o preço chegar ali, ou o que está acontecendo quando ele vai chegar ali, né? Então, isso é muito importante. Primeiro, vamos começar com o volume, né? Essa regra de coloração ela vai ajudar você a identificar. Opa! Deixa eu ajeitar aqui. Ela vai ajudar você a identificar os volumes maiores aqui, ó. Perceba que essa região é uma região de alta volatilidade, barras amplas. O mercado chegou ali, brigou bastante, o volume cresceu e a regra de coloração ficou vermelhinha e agora fica amarelinho porque ele vem caindo até ficar esse azul meio acinzentado e o azulzinho claro que é o mínimo possível. Como é que a gente analisa o volume? O volume é o combustível no mercado, né? O combustível do mercado, a gente já entende isso. Então o volume ele vem baixo aqui, ó, tá vendo? De uma certa forma, cai bastante. Quando ele cai bastante, e isso ensinando para vocês, vocês vão precisar olhar sempre os dados anteriores, né? Ele cai bastante e aí perceba que essa região aqui, o mercado vem e trava aqui, ó. Tá vendo? Opa, o mercado vem e trava aqui, ó. O mercado vem e trava aqui. Abre com gap de baixa, bate na nossa região de suporte. E aí, bom, voltamos aqui, rapaziada. Bate na nossa região de suporte. Precisei dar uma pausa ali para olhar a porta. Aqui, ó, onde é que eu estava mostrando. Bate na nossa região de suporte, volume bem baixo. Ele faz essa pequena lateralização, abre num gap de baixa, bate na nossa região de suporte e o volume ele começa a aumentar. Beleza? O volume começou a aumentar, o preço é jogado para cima. Você percebe isso quando acontece o quê? Você não tem esse histórico daqui, ó. Digamos assim que você não tem esse histórico aqui, beleza? Você não tem esse histórico. O que que tá... Essa cor ficou muito ruim, né? Deixa eu colocar um branco aqui. Ó, você não tem esse histórico, beleza? O que que tá acontecendo? O mercado subiu, o volume, né, no caso, caiu,
e veio andando de lado aqui. E aí, e isso daqui fez com que você observasse isso. E agora você está observando isso. Isso é vendedor ou é comprador? Isso daqui é vendedora. A maior quantidade de barras aqui é vendedora. Então, por isso que essas ondas, né, que o Waze são em ondas, ela é vendedora, ela é vermelhinha. E aí você percebe que ele começa a diminuir e os compradores começam a aparecer. Mas o volume, ele está em linha reta, digamos assim. Ó. Perceba que o volume, ele está em linha reta. Beleza, já incluímos dois indicadores aí na leitura. Então, essa pernada gera este movimento até aqui, ó. Gera esse movimento até aqui. O mercado é jogado para cima. Quando ele é jogado para cima, o volume já não é tão interessante, é bem mais baixo do que a onda anterior acumulada. Ele ainda dá uma crescida, você vai ver ele crescendo, porque aqui é barra barra, mas aí ele começa a cair. E perceba como a próxima pernada que ele faz, ele já vem perdendo uma quantidade de força grande, digamos assim. Ele vem mostrando realmente que vem cansando. Então não faz sentido você querer fazer uma venda por aqui. Você, dependendo do seu tempo gráfico, obviamente, e da posição do preço, faz mais sentido você estar pensando em comprar quando estiver chegando por aqui, ou quando ele fizer um pequeno pivôzinho, digamos assim, igual a esse movimento. E aí você vai olhar agora o delta, né? O delta acumulado, que é esse indicador, você vai olhar agora, depois de ter olhado o volume crescendo e agora decrescendo, o acumulado do volume cresceu e agora vem diminuindo, começa a aparecer compradores aqui nas barrinhas verdes. Isso aqui você não tem ainda, né? Isso aqui você não tem ainda, ó. Isso aqui você não tem ainda. Ó, você não tem essa parte aqui ainda, tá vendo? E aí começa a acontecer isso. O delta, o saldo da briga entre compradores e vendedores, ele é negativo. Então, o delta dessas barras aqui é negativo. Então, você percebe o delta aumentando, vermelho, em algum momento caindo, mostrando que está perdendo força. O saldo também está diminuindo entre a briga dos compradores e vendedores. E aí o que acontece? O mercado, ó, veja agora esse movimento aqui. O mercado chegou aqui na nossa região marcada, não conseguiu sair, não conseguiu ultrapassar. E aí não teve compradores aqui. Os vendedores começaram a entrar de pouquinho. Cadê os compradores? Não tem barrinha verde. E aí, ó, ele acelera, joga o mercado para baixo, e o mercado chega nessa região e não consegue mais fazer nada. E a mesma leitura, a gente está incluindo aqui todos esses indicadores. Esse aqui é o saldo barra barra, esse aqui é o saldo acumulado, aqui é o volume acumulado e aqui é o volume barra barra. E aí, o mercado agora tende a ser algo mais positivo, beleza? Você vai entrar nesse tipo de movimento aqui, ou aqui, ou aqui nesse meio. É complicado, você pode conseguir entrar, mas é complicado porque os indicadores não estão mostrando muita coisa. Você vê isso daqui diminuindo, o mercado ele faz isso daqui, e agora você está vendo ele aumentar. O que é interessante? É interessante você deixar o mercado andar e você entrar no pullback. Esse vai ser o segredo da coisa. Você entrar no pullback, não comprar aleatório por aqui, porque você não sabe o que pode acontecer. Espera acontecer um movimento prévio, digamos assim, para você entender o que ele está querendo fazer e entrar nos pullbacks, de quando for para uma tendência de alta ou uma tendência de baixa, um pullback para poder vender, um pullback para poder comprar. E isso que ele faz. Se você quiser adiantar, você pode tentar algo no pivô, mas aí depende muito da sua estratégia, gerenciamento, tudo mais. Entrar num pullback vai ser muito mais assertivo. E o pullback desse movimento, ele é aonde? O pullback desse movimento, ele é aqui, na nossa região de suporte e resistência. Essa é uma região na qual o preço já bateu uma vez, enroscou outra vez, lá para trás também, aqui para trás também tem isso. É uma região que realmente ele pode ter um travamento, isso num tempo gráfico de 15 minutos. E aí isso daqui acontece. Vale a pena você pensar em algo por aqui. Então perceba que você tem 15
30, 45, praticamente 1 hora para pensar em algo aqui, né? Obviamente, você está buscando vir para essa outra região aqui em cima, né? Então você tem tempo suficiente. Você começa a ver agora, nesse pullback, que os compradores entraram, o volume de... Agora a gente está fazendo a leitura inversa. O volume comprador aumentou, o volume aqui ele quis dar uma subida, caiu, estamos vendo um pullback, o volume normalmente é menor, cai bastante, as barrinhas bem pequenininhas aqui, ó, tá vendo? Não tá mostrando interesse o suficiente de ser empurrado para baixo. E os vendedores fazem o quê? Não fazem nada. O acumulado do volume não entra. O acumulado do saldo, pior ainda. E o saldo, vendedor, de barra a barra, cadê? Nada diferente do que a gente está lendo aqui. E aí ele começa a aumentar. Tem uma troca de fluxo nessa barra aqui, ó, um saldo bem mais alto. Perceba que é aqui, ó, mais ou menos aqui. Então, por aqui você iria tentar alguma entrada num tempo gráfico menor, por exemplo. E aí é que está o, o legal da coisa, né? Você está fazendo a leitura em 15 minutos, mas a gente está pensando aqui num gráfico num 10R, 12R, por exemplo, num gráfico de 5 minutos, num gráfico de 10 minutos, por exemplo. Vão ter candles interessantes por essa região. E é isso que a gente está procurando. E aí, você não entrou, você perdeu, é o início do dia, você não está olhando o preço. O preço ele tenta chegar nessa região, não consegue. O volume novamente aumenta, não temos vendedores, o saldo comprador aumenta, o saldo delta acumulado também e aqui também. Mas perceba que isso aqui diminui um pouco e isso aqui já diminuiu um pouco também. E aí temos a troca de fluxo acontecendo aqui e acontecendo aqui. Você entrou? Não entrou. Perdeu esse movimento? Perdeu esse movimento. Não tem problema. Você não entendeu que essa região era uma região de resistência, por exemplo. O preço ele não chegou lá, mas chegou bem perto. Você não entendeu isso e você não procurou vendas por aqui. Você perdeu. Não tem problema nenhum em perder o movimento. O que você vai procurar agora? Você vai procurar compras nas regiões amarelas. E onde é que o mercado chega? Ele chega na região demarcada. E isso a gente fez a marcação aqui para vocês e mostrou que os nós de baixo volume são as regiões de pavio, são as regiões que em um tempo gráfico de 15 minutos, por exemplo, você vai ter um pavio ali, e isso num gráfico de 5 minutos, ou um tempo gráfico menor, você vai ver um movimento de rejeição ali. Então você vai poder entrar de uma forma mais precisa. E aí você entra, você compra por aqui, com stop no fundo, né? Aqui, para não perder essa região, por exemplo. Você vê que os vendedores, o volume ele vem diminuindo, né? O que isso quer dizer? O preço ele cai, o volume ele vem diminuindo, ele acelera até um certo ponto e aí para, porque agora ele começa a ficar lateral e você espera um novo aumento de volume. Esse novo aumento de volume vem nessa barra. Os vendedores começam a acumular aqui. Ó, os vendedores começam já a acumular volume mais altos aqui, praticamente chegando no mesmo patamar do comprador anterior, da onda compradora anterior. O saldo também ele é alto, você não teria essa outra parte. O saldo também ele é alto e a gente vê as barras pressionando a venda aqui. O que a gente quer agora? Ver barras pressionando a compra. Tirar tudo isso aqui, ver barras pressionando a compra. O mercado ele é jogado para cima, vem, faz o teste e aí vai. E isso a gente está falando em 15 minutos, às vezes parece ruim para você ter uma oportunidade, mas um tempo gráfico de 5, por exemplo, ou menor, ou um 10R, ou um 12R, 15R, por exemplo, você vai ter algumas oportunidades, ou você vai ter os pullbacks, por exemplo, seja um pullback mais profundo, um pullback raso, utilizando as médias, e você vai entender esse movimento. Você vai ter feito a sua pré-leitura, por isso que é importante fazer a leitura do dia anterior,
Nesse caso aqui eu gosto de marcar o da semana anterior, e você pode fazer o volume profile também aqui dos dias anteriores, também é interessante. Analisando agora o mercado em tempo real para a gente finalizar o vídeo, né? E aí eu mostro aqui para vocês, ó. O mercado ele tentou chegar na nossa região amarela, não conseguiu. Aqui essa região ela jogou o preço já para cima, os compradores jogaram o preço para cima. O volume ele acelera aqui, isso aqui é um dia anterior. A gente está nesse dia aqui, ó. O volume ele acelera até esse ponto, não consegue passar, cai e começa a lateralizar. Acelerou, compradores entraram aqui, tá vendo? Estavam bem tímidos aqui e entraram só basicamente nessa barra, o saldo, e não teve barras amplas aqui de saldo comprador, não acontece, o saldo começa a diminuir. Começa a diminuir o saldo, cadê os vendedores? Os vendedores é para entrar agora, não tem vendedor. Olha o volume baixo, o volume aumenta aqui, tenta entrar um pouco de comprador, o saldo aumenta um pouquinho, tem isso daqui acontecendo, ele chega na nossa região amarela novamente. E aí você vai estar pensando por vendas, quando você encontrar e você identificar a rejeição. E aí, se você estiver usando um estocástico lento, um indicador de sobrecompra e sobrevenda, é interessante ver se ele está sobrevendido, sobrecomprado, por exemplo, indicando que vai cair. E aí ele chega mais uma vez. Essa é uma região de resistência, já mostrou aqui, agora está mostrando aqui. E aí você tende ou você gostaria de fazer vendas por aqui, por exemplo. E aí você vai, toda essa leitura, ó, perceba, ó, o aumento do volume. Cadê os compradores entrando? Não tem. Os vendedores forçaram aqui, não conseguiram jogar o preço a patamar mais baixo. Os compradores entraram, o volume vem aumentando. O saldo tá brigado, então tá estranho isso daqui. Está sendo um movimento assim, ó. Um movimento de lateralização ou de Search and Destroy Day, por exemplo. Né? Até esse momento aqui está sendo algo assim, na qual ele perde a mínima, rompe a máxima, um movimento esquisito. E aí você espera o mercado se definir. O mercado ele está se definindo, caiu, saiu da nossa região de lateralização e agora está voltando aqui. Por aqui a gente quer encontrar o quê? É isso daqui. Então o que a gente espera aqui agora? Que ele faça um movimento, algum candle, por exemplo, de preço fechamento de reversão de venda, algum candle de rejeição, alguma coisa assim. Esperamos o volume aumentar, os vendedores estão aumentando aqui o volume acumulado também, mas não está se deslocando muito, então isso tudo está indicando que é um pullback dessa pernada aqui. Os vendedores entraram aqui, não forçaram mais, os compradores aqui estão bem tímidos, realmente o mercado está querendo ir para venda, apesar de que o saldo do delta aqui ele também está mais baixo, né? Ele está indo para o zero, então a gente espera que ele comece a aumentar aqui de novo, mostrando aí o pullbackzinho que a gente está esperando, né? Se isso tudo acontecer, beleza? E aí, para finalizar, já vai dar 15 minutos. Eu vou fechar esse layout e agora eu vou para o meu layout. E aí, ó, num tempo gráfico de 10R, por exemplo, aonde é que está sendo o pullback? Perceba como as coisas casam no mercado financeiro. O pullback está sendo na VWAP. E isso é acaso? Não, o mercado ele está aberto agora. Ó, outra aqui, ó, ajuste. Regiões na qual regiões de trade location que você pode fazer. Ou você pode tentar fazer os seus trades de venda, por exemplo. Ó, o mercado ficando sobrecomprado, subindo, e agora aqui já não está fazendo topos mais altos aqui no indicador. Então, isso tudo a gente já vem mostrando aí para vocês. Olha os DIs, toda a correlação. Olha o DI aqui atrapalhando os movimentos. As blue chips caindo, só o YouTube aqui, ó, o Itaú dando uma segurada, apesar do que o dólar também tá mal das pernas. Não tá tão correlacionado hoje, né? Os dois ativos, dólar e índice. Tá estranho. Tem que ter mais cautela.
Estamos falando de mercado futuro, o que é volátil. Então, isso tudo você precisa levar em consideração e procurar os trades nessas regiões. Então, perceba que você tem validação de tempos gráficos maiores e em tempos gráficos menores você tem regiões também que casam com essa informação que você viu em tempo gráfico maior. E aí você faz a sua operação com mais segurança possível. Isso tudo você tem que fazer a leitura antes do mercado e antes do movimento acontecer. O que dá para fazer, por exemplo, a 15, num tempo gráfico de 15 minutos, as outras marcações quando o gráfico estiver parado, né? E aí você deixa para fazer só essa leitura aqui e imaginar isso daqui que eu estou falando, por exemplo, agora com o mercado rolando, que aí realmente não tem muito o que ser feito. Beleza? Espero que tenha ajudado. Deixa o like, se inscreve no canal, olha a venda acontecendo aqui agora. O mercado está querendo mostrar a sua queda. E aí, imaginamos que ele possa vir para cá, por exemplo, buscar esses patamares aqui. Tá querendo cair, está chegando já perto da VWAP. Temos isso daqui também, ó, né? Inversão de fluxo e todo um contexto aí que a gente pode levar em consideração, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, espero que tenha gostado da sequência de vídeos. Vou deixar aqui no e-card a parte 2, assista, é importante, é interessante. Isso tudo vai te ajudar na leitura do mercado, seja ele índice futuro, se você não quiser fazer day trade, e seja ele ações, por exemplo, se você quiser fazer swing trade, independente do seu sistema. Fazer essa metodologia que eu mostrei aqui vai ser interessante para você identificar regiões de suporte e resistência, regiões que não é preciso ou não é interessante entrar, ou que está perigoso, por exemplo, ou de alta volatilidade, por exemplo. Beleza? Valeu, falou, espero que tenha ajudado. Até a próxima.